Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 36 minutos, e a gente recebe hoje aqui nos estúdios da América FM o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Lima, Thiago Felipe de Almeida, do PSD. Obrigado, Thiago, por você estar aqui. Nova Lima que está com uma geração de políticos jovens, né? O Marcelo, prefeito jovem, o senhor presidente de uma Câmara extremamente jovem. Muita gente fala que Nova Lima é a grande cidade do futuro da região metropolitana, né? De onde a gente pode tirar os exemplos de como a gente crescer, de uma cidade que sempre teve o pé muito fincado na mineração, mas que hoje vai se diversificando o modelo econômico de Nova Lima, ainda com uma presença muito forte da mineração. Qual que é o caminho que vocês pretendem, que a gente pretende seguir para essa cidade tão importante para mim, muito querida, né? Eu gosto mais de Nova Lima, eu tenho uma paixão louca por Nova Lima, eu sou completamente apaixonado por aquela cidade. E aí eu não tô falando da Nova Lima dos condomínios, não, eu tô falando da Nova Lima raiz lá, do Vila, né? Do nosso Leão do Bonfim, grande Leão do Bonfim. Tiago, obrigado. Obrigado, André, Janaína, boa tarde, né? Boa tarde. Eu falo o seguinte, né? Eu sempre dizia que Nova Lima era a cidade do futuro, mas hoje eu falo Nova Lima é a cidade do presente. É a cidade de investimento, é a cidade de qualidade de vida, né? Lógico que a gente não é aquela cidade que se vende no país todo, da maior concentração de ricos, não. E realmente a gente tem sim uma concentração grande. Uma cidade próspera, uma cidade de um povo acolhedor. André sabe muito bem esse carinho todo que ele tem, né, por Nova Lima. É isso. Quem passa por Nova Lima conhece a nossa cidade e sabe o que ela pode acolher as pessoas que vêm de fora. Tanto que foi uma das cidades que mais cresceu. Né? A gente cresceu 38% no último censo. Né? Enquanto muitas cidades estão encolhendo, Nova Lima está crescendo. E isso também cresce a nossa responsabilidade. Né? Apesar de muito jovem, tanto a Câmara se renovou muito, né? A gente está presidindo, eu fui o presidente mais jovem também da Câmara de Nova Lima. Só que a gente tem desafios pela frente. E desafios é colocar essa cidade, encaixar todas as pessoas no orçamento, é respeitar, entender que todas as pessoas são importantes e a prioridade são as pessoas. E a gente colocou o ser humano como prioridade na nossa cidade e isso nos leva aos desafios e as soluções também têm que ser inovadoras. Pois é. Durante muito tempo, Nova Lima sempre foi visto como uma cidade distante, né? Fora ali de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte mais longe, ali depois do Buritis, né? Só que hoje está praticamente integrada a Belo Horizonte, né? Tá na divisa ali, muitas pessoas frequentam trabalho em Nova Lima, vêm para Belo Horizonte ou vice-versa. Conheço muitas pessoas que estão aqui em Belo Horizonte e trabalham. E Nova Lima, como o senhor mesmo disse, cresceu e muito Nova Lima, né? A abrangência de Nova Lima tem crescido e muito. E como é que vocês têm administrado esse crescimento que tem potencial para crescer mais, né, vereador? Isso. Com toda certeza. Hoje os nossos desafios é de uma cidade, você falou muito bem, o progresso ele aproxima. Nova Lima está muito próximo hoje, né? Próximo da capital, a gente faz divisa com Belo Horizonte. E Belo Horizonte também cresceu. Cresceu aos seus arredores e hoje a gente enfrenta desafios de quem está próximo de uma metrópole. Né? Então a gente tem a mobilidade urbana, que é um desafio muito grande para a gente, né? O número cresce de pessoas e a gente também tem que investir e saber que essas pessoas precisam entrar e sair. Então hoje é o maior gargalo da nossa cidade, hoje realmente é uma das críticas muito grandes que a gente tem, né? A gente enquanto político, enquanto agente político, as pessoas também, e a gente está tentando desenvolver. E esse é o crescimento que eu tanto falo, né? A gente precisa crescer ordenado. E Nova Lima cresceu muito, tende a crescer mais. É a cidade que hoje grande parte da população quer viver, quer morar, quer investir. Nós temos um número muito grande de empresas instaladas lá. André falou muito bem sobre a mineração. Hoje é a nossa terceira atividade econômica. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira. A gente conseguiu diversificar isso. Né? E se atraindo investidores, atraindo pessoas para morar, residir e trazer suas empresas para lá. Mas com isso também a gente também tem que gerar qualidade de vida que é tanto preza, o Belo Horizontino também preza por isso. Eu acho que o trânsito é o grande gargalo nosso, né? Para a gente se deslocar em Belo Horizonte, na região metropolitana, é um desafio para todo mundo. Para todas as prefeituras, todas as cidades ao redor, e é um desafio que a gente tem que pensar coletivo, né? E isso traz para a gente a proximidade que a gente tem que ter, não só de cidade, não só de atravessar, mas também enquanto político e conversar também com as outras frentes que a gente tem na região metropolitana. Você falando sobre a questão do crescimento de Nova Lima, eu sou de uma época que a gente pegava o Nova Limense, que era ônibus de viagem, para ir para Nova Lima. O Nova Limense. O azulzinho lá, né? Azulzinho com branco. E você passava do Belvedere, você passava do BH Shopping, você tinha ali hoje, Alameda Oscar Niemeyer, que para mim aqui dali é 6 pistas, Isso até hoje, você tinha Biocor? Isso.
você tinha do outro lado Milton Campos Isso aí. e o Observatório. Observatório, isso. Lá na frente, que hoje não é mais tão à frente assim, você tinha uma outra boate que criou na época, chamava Sky e tal, Isso. mas era uma área completamente despovoada. Hoje ali Isso. a gente tem arranha-céus até de mais de 80 andares, tudo Isso. dentro do território de Nova Lima. Muito se discutiu, a discussão até foi muito forte sobre aquela questão daquele parque linear, né, que vai ser construído e vai ser de responsabilidade tanto de Prefeitura de Belo Horizonte como Prefeitura de Nova Lima, maior parte da Prefeitura de Nova Lima. Esses problemas que chegaram para aquela região centro-sul chegaram com essa habitação que é crescente, que é de alto padrão, de pessoas com muito dinheiro e que utilizam o carro como seu grande veículo de transporte. É o maior desafio hoje para Nova Lima resolver essa questão de sustentabilidade numa região que cresceu e cresceu muito, cada vez mais valorizada, mas que está enfiada num único gargalo de entrada e de saída, que é a MG30? É o maior desafio, né? A nossa saída é a entrada da capital, a entrada de Belo Horizonte. Então a gente faz divisa ali com Belvedere também, que foi uma das regiões que cresceram. E aí também, vamos lá, do outro lado você tem Jardim Canadá, que é Nova Lima, você tem Alphaville, que é Nova Lima, você tem Água Limpa, que é Nova Lima, que também cai tudo ali do mesmo jeito, né? O nosso desafio é esse, a extensão, né? Nosso território é maior que o de Belo Horizonte. Então a gente tem o Jardim Canadá, que cresceu muito, um número muito grande de empresas, né? Eu sou de lá, vim daquele bairro ali, tem nossas atividades, muitas também ali, né? A nossa instituição é toda voltada no Jardim Canadá. Então a gente tem desafios, a gente tem Honório Bicalho, a gente tem Santa Rita, e todo mundo passa por ali, né? É uma cidade só, mas são muitas Nova Lima dentro de uma. Essa questão do trânsito é o nosso maior desafio. É um desafio que a gente tem que entender que a gente vai ter que fazer. Onde é a linha férrea hoje, é a nossa única saída, a nossa única alternativa. A gente tem alguns trabalhos paliativos que vão ser feitos agora, algumas obras de execução de Belo Horizonte, algumas de execução nossa, algumas de contrapartida dos empreendedores, porque a região cresceu muito, tem muitos empreendimentos lá, tem mais empreendimentos na fila para ser aprovados, né? Nova Lima é a cidade que as construtoras, hoje todo mundo quer construir lá pelo tamanho, pelo metro quadrado, são um dos mais caros que a gente tem. Mas as pessoas estão residindo ali, a partir daquele momento são novalimenses. Precisam se deslocar, precisam ir na escola, elas precisam levar seus filhos, precisam ir trabalhar. Então a gente tem esse desafio que é muito grande. Você falou bem, a gente tinha ali o Biocó e a Milton Campos. Hoje a gente tem Mater Dei ali, nós temos o Hospital Vila da Serra, nós temos o Biocó. Então imagine 5 horas da tarde, né? Fora o tanto de prédios, fora escolas. O tanto de prédio, escolas que estão surgindo ali. Imagine o horário de pico, uma pessoa precisar ir ao hospital. Eu lembro da Fundação Torino, quando se instalou ali, que também a Fundação no fim da Torino, década de 90 também. Tem a Fundação Torino lá também. Então, assim, a expansão imobiliária foi muito grande e com isso vem o desafio. Nós estamos com um plano diretor que vai ser revisto, a gente aguarda ele na Câmara, mas que a defasagem muito grande também ocasionou isso. Porque o plano diretor, nossa última revisão é de 2007. Nós tínhamos que ter revisto o plano diretor em 2017. E aí, né, outras gestões que eu não sou de falar de passar, a gente tem que falar do que a gente se propõe, do que está aqui, o que não foi feito, a gente tem que corrigir. Então o plano diretor está muito defasado. A gente está indo aí, se bobear, vira 20 anos. Os corretos do plano diretor a cada 10 anos. Que é onde você vai direcionar as diretrizes da cidade, para onde vai ser, para onde vai crescer, onde você coloca escola, onde você coloca supermercado. Que hoje, cidade inteligente, cidade que funciona, tem que estar tudo perto. Né? Então a pessoa tem que morar perto, residir perto, ter supermercado perto, poder se deslocar com facilidade. E não acontece isso hoje na nossa cidade por esse crescimento. Mas é uma cidade próspera e que dá para corrigir, e a gente está disposto, estamos batalhando com essa missão e com esse desafio da gente reconstruir essa parte da nossa cidade, que é a mobilidade urbana, que ficou defasada, e a gente coloca hoje grande parte dos nossos recursos empenhado nisso. 12 horas e 45 minutos, a gente está conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Tiago Felipe de Almeida, do PSD. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando desse assunto aqui no nosso Rede Notícia. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, 12 horas e 49 minutos. Vamos continuar o papo aqui com o Tiago Felipe de Almeida, do PSD, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Presidente, vocês tiveram um susto muito grande lá com aquele rompimento daquela adutora que quase que levou abaixo, né, Verdade. o prédio da Câmara. Como Verdade. é que isso está resolvido, presidente? A gente teve nesse caos todo,
que levou para o Legislativo, mas a gente conseguiu retomar, acho que a gente não mede esforços, principalmente do atendimento à população, a gente conseguiu retomar primeiro o atendimento à população e a gente retomou há 3 terças-feiras a nossa plenária, né? Mas E a acho que gente foi no sábado esse incidente, foi né? no sábado, a gente estava em recesso parlamentar, mas foi um caos. Eu não nego que foi um caos, um transtorno, um prédio histórico, né? A gente foi surpreendido, né? E foi um desafio muito grande. A gente tinha acabado de reformar. E a gente leva tempo para reformar um prédio histórico, sem a gente poder locomover as pessoas, os gabinetes dos vereadores. Então, tudo que a gente faz se reforma lá. E a gente tem essa surpresa, mas conseguimos, com o empenho de toda a equipe. Hoje a gente tem uma equipe que se mobiliza muito bem na Câmara, muito unida. Então todo mundo se mobilizou para a gente retomar e a gente conseguiu retomar o quanto antes, né? Todo mundo dava para a gente previsão de 90 dias e a gente conseguiu retomar. O mínimo era 90, o máximo 120 dias. A gente conseguiu retomar com menos de 60 dias. No primeiro bloco a gente falou dessa Nova Lima moderna, Nova Lima do Vila da Serra, Nova Lima dos condomínios e tal. Mas tem uma outra parte de Nova Lima que tem problemas históricos e uma nova parte de Nova Lima que precisa do olhar atento porque cresceu, surgiu de maneira desordenada e com ela veio um monte de problema que é a Água Limpa. Isso aí. Uhum. Água Limpa hoje talvez seja o grande problema em termos da falta do ordenamento urbano em Belo Horizonte. Tô falando de uma região que é lá na divisa com Itabirito, à beira à margem da 040 e que cresceu desordenada e tem problemas terríveis. Falta de esgotamento sanitário, falta de água, construções irregulares, muitas invasões. Como que a Câmara está se mobilizando? Você acha que é nessa nova leitura, nesse novo pensamento de um plano diretor, algo pode ser feito específico por lá? Porque lá também a gente está falando de muita nascente de água, uma área que precisa de um cuidado, de um olhar especial para a própria sustentabilidade da região metropolitana, né? Sim, Água Limpa, né? A gente tem outras regiões também, que eu vou citar aqui, que é Santa Rita 1, Santa Rita 2, né? O Galo, que são ocupações, mas a gente conseguiu levar ordem para esses lugares. Água Limpa a gente fez grandes investimentos, já colocamos luz lá, ônibus, CRAS, escola, creche, e a gente está com asfaltamento agora, que a gente pretende asfaltar a principal, porque tem um número grande de pessoas residindo ali, um número grande de trabalhadores, né, que não tinham como... Uma cidade que tanto cresce e que é tanto cobiçada por grandes investimentos, ele também aumenta o custo de vida das pessoas. Então quem foi ali foi porque precisava, foi porque não tinha onde morar. A gente tem essa noção. E o crescimento desordenado cabe a gente também, que tá. E a ordem pública ela tem que partir do Executivo e do Legislativo. Jardim Canadá nasceu assim, Nasceu de pessoas que foram forma. puxados por aqueles condomínios ali, macacos, e Morto Chapéu e por aí vai, né? É porque uma cidade com alta empregabilidade, ela precisa de pessoas para trabalhar. E as pessoas com um custo de vida tão elevadíssimo, não dá para viver com um salário mínimo e pagar aluguel. Então, muitas pessoas de bem foram deslocadas para lá, mas o que a gente tem que fazer é levar a ordem para que pessoas que não tenham a boa intenção, né, sem fazer juízo de valor, não façam desses lugares pontos que a gente está vendo que estão sendo difícil em todo o país retomar e levar a qualidade de vida para essas pessoas. Então a gente fez um novo TAC, estamos fazendo a regularização fundiária lá, estamos levando investimento para esses lugares. E é o investimento que freia o crescimento desordenado, principalmente em ocupação. É porque você coloca a ordem e quem fica lá são pessoas de bem. E a gente está fazendo isso, modesta parte, muito bem nessas regiões. E uma comunidade histórica de Nova Lima, Honório Bicalho. Honório Bicalho, né? Bicalho é um local que sofre historicamente com enchente. Já fui cobrir enchente Bicalho com água para cima de cintura. Infelizmente, que arrasa tudo. Você tem aquela represa lá ligada ainda a Ângulo Gold, né? Antiga Morro Velho. E quando a água vem descendo de Raposo, de Rio Acima, se abre aquelas comportas e Bicalho fica todo embaixo d'água. O que a gente pode ainda fazer? Essa estrutura ainda tem funcionamento, presidente? Tem sim, né? Ainda tem mineração ali em Bicalho, né? Tem ainda, porque né, a mina foi desativada, mas retomada, e eles estão com um projeto novo lá. A questão nossa das enchentes ali são questões sérias, né? O povo sofre muito tempo com aquilo ali e é uma cobrança muito grande da Câmara nossa, do Legislativo, para que o Executivo nos apresente um plano. E um plano real que vai realmente solucionar essa questão de Bicalho. A gente trabalha em conjunto, temos assim um desafio muito grande, porque o mesmo que acontece
em Nova Lima, acontece em Itabirito, acontece em Raposo. Então, enchente de tempos em tempo. O povo sofre. Final do né? ano, início do ano. No final do ano, a desespero. gente Período de teve a chuva, última né? enchente muito grande que, assim, 2023. assolou 2023. Assolou 2020. É isso mesmo, há 5 anos, 4 anos atrás. 2021. Foi há 4 Foi anos atrás a gente teve a complicadíssimo. enchente lá. 21, perdão. E assim, devastou Honório Bicalho da mesma forma que em Raposo, mas não dá pra gente conviver com isso. Né? Então a gente tem que ter soluções, a gente cobra muito, a gente cobra das mineradoras também, né? Uma cobrança grande nossa, a gente tinha feito, né? Convocamos uma audiência pública na última quinta-feira e que não foi, a Anglo não compareceu e a Vale também não compareceu, infelizmente nós vamos remarcar, pra gente realmente avançar, porque o que não dá é pro povo esperar quando vai ser a próxima enchente. Né? E A gente perder tem que- tudo de Esperar novo. um E perder novo tudo de desastre, novo, né? né? Então não dá para contar com a sorte, né? Soluções existe São sim. quantos mil moradores hoje em Bicalho? Honório Bicalho é uma região, toda Honório Bicalho, que é a região, né? A gente tem a Noroeste, Jardim Canadá e a Nordeste lá. É um número grande que passa de 20 mil pessoas. muita gente. Porque a gente É, pega muita Santa gente. Rita, a gente pega Nova Suíça, Honório Bicalho, Galo, até chegar Até Bela perto de Fama ali, Bela Fama. Então, assim, uma região muito grande. Da mesma forma que a região grande, Jardim Canadá, é uma E região com grande declive ali. muito elevado, né? Muito. Um vale, principalmente o Bicalho tá praticamente dentro de um vale, É um né? vale. É um vale. E a gente, né, a gente sempre cobra disso mesmo, que cabe o legislativo fazer essa cobrança e em parceria com o executivo a gente buscar soluções ali que sejam efetivas e que realmente vão trazer qualidade de vida e conforto para as pessoas que Você ali falou estão. de mineração, a gente não pode deixar de falar sobre um lugar que está numa especulação de mineração, a cobiça de mineração, que é a parte da Serra do Curral entre Nova Lima e Sabará. Sim. Inclusive com a atuação irregular de muitas mineradoras que foram retiradas. Sim. Qual que é o seu posicionamento em relação lá? Dá para abrir essa fronteira com um pouco de responsabilidade ou não dá para a gente pensar em minerar ali naquela região? Eu acho que a atividade econômica do nosso município, né, a mineração, ela é muito forte, né? O estado de Minas, Nova Lima, tem uma das minas mais profundas, a mina mais antiga está instalada, né, que é da Morro Velho. A gente sofreu muito, né? Muitas pessoas sofreram com isso. Hoje tem uma forma correta, sustentável. A gente sabe do poder econômico e da atividade econômica importante, né, para qualquer município onde que chega uma mineradora, mas da forma correta. Na Serra do Curral, né, a Serra Tombada, a gente tem todo um histórico ali, faz divisa com Belo Horizonte. O que a gente puder respeitar, a gente tem que respeitar. E cabe ter o entendimento das mineradoras também, dos órgãos competentes, de onde libera, onde não libera. Hoje a liberação de mineração ela vai muito além do que o município é capaz de segurar ou de liberar. Cabe muito a nível de estado. A gente sofreu muito isso, mas isso serve de um alerta. Nós tivemos ontem, que vai ser a desafetação da mina de Águas Claras, né? Que é um projeto. É um projeto da mesma forma que... gigantesco ali, dá para ser uma nova Pampulha ali. Não, e é um novo Iotim, localizado tão próximo E da tão região bonito, um metropolitana, lugar tão lindo, bonito. lindo, lindo. Mas até isso a gente tem que acompanhar de perto para que não seja feita de uma forma incorreta ou que seja valorizado de uma outra forma. A gente quer que as pessoas tenham acesso a isso. Da mesma forma é a mineradora quando ela implanta. Então a gente precisa ter muita atenção e uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente. Sabemos que a atividade econômica é importante sim dentro de um município. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícias. O espaço está aberto para o senhor. Obrigada Muito pela bom a gente participação. ver, eu sempre falo isso, é muito bom a gente ver a oxigenação da política, porque a gente vai envelhecendo e novos nomes têm que vir, e ver um rapaz tão jovem como você à frente do Legislativo de Nova Lima, de uma cidade importante e com pensamento importante. A porta está sempre aberta para o senhor, viu? Eu fico feliz e eu agradeço você, Janaína, agradeço muito. Obrigada. E o convite para almoçar lá, eu ia fazer, né? Mas quem vai levar é o André, que conhece tão bem Nova Lima. É ele que vai escolher o lugar que a gente vai almoçar lá, viu? meu Deus De uma do comida céu. boa, de um povo bom, acolhedor. E vai ser um prazer receber vocês lá. Rapaz, tinha um viu? restaurante ali pra cima da Rua Nova, perto do BNH, como é que era? Uma pizzaria boa ali, rapaz. Ah, que fugiu Ali o nome. tem muito, que é na Savassinha que você tá falando. Na Savassinha, Mas tem, com certeza você conhece Da- lá do- tão mas bem. Tinha lá aquele lá em cima, gente, perto não, lá perto dos condomínios, lá no alto, que tinha um restaurante lá no alto, bom. Pra cima do José de Almeida, que não é mais José de Almeida.
tem um restaurante, tem um posto de gasolina. Ah, tem um não, era o restaurante ali. Jambreiro, onde que era o Jambreiro. Jambreiro, Aham, Jambreiro, agora é o é. Reserva lá. É, que um o restaurante Jambreiro bom era muito também. bom lá, Tem meu também Deus do céu. o Tupamaro, que É. é um restaurante. Nós vamos te levar no Tupamaro. Ô, meu pra você Deus do almoçar céu. com a gente, Só você vai chamar gostar. que eu vou. Ei, Nova Lima de Aurelândia. Esse Aurelândia de Centro Ideal. Graças a Deus que os dois acabaram. Se falasse, o André tava no Obrigada. Muito obrigado, viu, gente? E olha só, a gente tem a resposta agora do prefeito aqui de Belo Horizonte, Álvaro Damião, respondendo à paralisação dos profissionais da saúde. Vamos ouvir. Sobre os servidores, quem trata isso é o secretário de saúde, e eu dou total liberdade para ele poder fazer a gestão que ele está fazendo. Isso não é só com ele, é com todos os outros secretários. Eu não vou interferir em quem o secretário vai tirar, em quem o secretário vai colocar, eu não interfiro nisso. Eu deixo ele fazer o trabalho dele, entendeu? O que eu cobro dele, que eu converso com ele, são as áreas específicas. Não vai mexer na ponta? Não mexe na ponta. Isso aqui eu estou mudando por causa disso, disso e disso. Ok, pode seguir. É assim que é o trabalho. Sobre a guarda municipal dentro dos postos de saúde, eu já falei e vou repetir. Nós não vamos mudar a forma de fazer, nós não vamos mudar a segurança. Nós não vamos tirar segurança dos postos de saúde. Nós vamos mudar a forma de fazer segurança nos postos de saúde. Apenas isso. E eles podem ficar tranquilos e acredito que a maioria já esteja. Sobre os déficits que a prefeitura tem em relação à saúde, isso é histórico, isso não é de agora. Por quê? Porque Belo Horizonte, ela abraça a região metropolitana inteira. A pessoa que tem problema em qualquer outra cidade, qualquer outro município da grande Belo Horizonte, ele recorre a quem? Recorre a Belo Horizonte. Então eu preciso da participação do governo federal e principalmente do governo estadual. Eles têm que participar junto conosco da nossa gestão financeira. O que eu preciso hoje é que os repasses que sejam feitos pelo governo federal e o governo estadual, que eles sejam melhorados e atendidos na hora. Mais um motivo para não tirar a guarda municipal de dentro dos postos de saúde, seu prefeito. Porque se você está dizendo que não tem dinheiro para poder melhorar o atendimento vai continuar ruim, o estresse vai continuar no centro de saúde e é por isso que não tem que tirar. Mas, vamos lá, né? 1h, 1 minuto. Rede Notícias está ficando por aqui, né, Jana? É isso mesmo, e agora a gente vai direto com Bola na Rede e o Júnior Brasil trazendo, claro, dia de clássico aqui. Meu Deus. Coraçãozinho da Janaína tá apertadinho. Coração apertado. Boa tarde, Júnior.